Olá, amigos! Trago para vocês o resumo do capítulo 2 de Sarpinti, Palpitação. Nova produção turca da Star TV estrelada por Kerem Bürsin. O capítulo começa com Asli sentada em frente ao Bósforo, ao lado de Reyhan, desabafando em meio às lágrimas. Ela acabou de descobrir que Henry mentiu e que estava noivo de outra mulher, algo que a destruiu emocionalmente, pois ele foi seu primeiro amor, presente em sua vida desde a infância. Reyhan tenta consolá-la com carinho, abraçando-a e prometendo que fará tudo o que puder para vê-la feliz novamente, garantindo que ela será amada de novo. Em meio à conversa, Asli percebe que Reyhan começa a tratá-la como se fosse Milik, sua filha falecida, o que a deixa assustada. Ela decide ir embora, mas Reyhan a questiona se estava com raiva dela. É então que Asli a repreende por ter dado dinheiro à sua mãe sem que ela soubesse. Reyhan pede desculpas, explicando que se sente em dívida eterna, pois cada respiração de Asli mantém viva uma parte de Milik. O desabafo emociona Asli, que a consola dizendo que sua raiva era direcionada à mãe e não a ela. Enquanto isso, na casa de Asli, um grande conflito se inicia entre sua mãe e sua irmã. Uli acusa a filha de ingratidão, mas a jovem rebate dizendo que são eles que sustentam a casa e pagam as despesas, já que a mãe não contribui há tempos. O confronto fica mais intenso quando a filha diz palavras duras, afirmando que sem eles a mãe não teria chegado a lugar algum e que, ao contrário do que pensa, não é tão bonita nem talentosa quanto acredita. Em paralelo, Reyhan insiste para que Asli vá até sua casa naquele mesmo dia, prometendo que cuidará dela. Mesmo relutante, Asli acaba aceitando, refletindo sobre a situação com sua família. Ao chegar na mansão Alkan, ela fica apreensiva, mas Reyhan a tranquiliza dizendo que a família só precisa de tempo para aceitar sua presença. Sem contar nada a ninguém, Reyhan a acomoda no quarto de Milik, algo que mais tarde trará consequências. Mesmo desconfortável, Asli é persuadida a passar a noite ali, pois Reyhan garante que é apenas algo temporário e que Milik teria desejado isso. Sozinha no quarto, Asli se sente inquieta ao olhar para o retrato de Milik e decide sair. No corredor, ouve Reyhan conversando com Meryem, esposa de Metin, defendendo sua presença ali. Tocada, Asli opta por ir embora sem fazer barulho, mas ao sair da mansão se depara com Aras, que a surpreende perguntando o que ela estava fazendo ali. Ela explica que Reyhan a levou e que estava apenas indo embora. Aras, desconfiado, questiona o motivo de sua fuga e a acusa de se aproveitar da dor de uma mulher que acabará de perder a filha. Asli se defende dizendo que não queria dinheiro algum, que foi sua mãe quem o recebeu sem que ela soubesse. A discussão vai se intensificando até que Aras continua a acusá-la, e Asli, já no limite, explode. Ela grita que já basta, que já carrega vergonha suficiente por sua mãe ter aceitado o dinheiro, que Henry a deixou, que sente que perdeu o controle da própria vida e, pior de tudo isso, sente vergonha por ter permitido que Aras falasse com ela de forma tão humilhante. Essa cena final deixa o clima carregado e abre espaço para ainda mais drama no próximo episódio, aumentando a expectativa do público para o que virá a seguir. Asli deixa claro para Aras que não se importa com o que ele pensa ou fala sobre ela. Quando está prestes a ir embora, Reyhan aparece, chamando seu nome em desespero. Asli agradece o cuidado, mas explica que precisa ir embora, pois não se sente à vontade no quarto de Milik. Reyhan, aflita, sugere colocar ela em outro quarto e implora para que ela fique, dizendo que só queria mantê-las juntas. Mesmo assim, Asli insiste que precisa ir, dizendo que não estava bem e que não deveria continuar lá. Antes de sair, ela tenta acalmar Reyhan, abraça-a e agradece, pedindo para que ela não fique triste. Depois da saída de Asli, Reyhan confronta Aras e o acusa de ter culpa pelo que está acontecendo, lembrando que ele deixou Milik sozinha no dia em que tudo aconteceu e que, agora, Asli também foi embora sem rumo, deixando-a ainda mais preocupada. Reyhan diz que, se algo acontecer com Asli, nunca se perdoará. Aras fica visivelmente abalado, carregando a culpa pelo passado, e decide procurar Asli. Ele a encontra em um ponto de ônibus, senta-se ao lado dela e menciona que soube da briga entre ela e a mãe por causa do dinheiro. Asli confirma, mas não houve um pedido de desculpas dele. Mesmo assim, ele oferece carona para levá-la em segurança. Durante o caminho, Aras explica que só quer garantir que nada aconteça com ela,
para não carregar mais um peso na consciência. As palavras o emocionam e fazem o coração de Asli disparar, lembrando-a da conversa com o irmão, que dizia que os sentimentos da pessoa que doou o coração poderiam ser transferidos para quem o recebeu. Ao chegar em sua rua, Asli agradece e desce do carro, mas, nesse momento, encontra Henry, que furioso pergunta o que ela fazia com outro homem tão tarde. Asli o enfrenta, lembrando-o de que ele mesmo ficou noivo de outra mulher naquela manhã. Henry perde o controle, agarra seu braço e, nesse momento, Aras intervém e o empurra, mandando Asli ir para casa. Porém, quando Aras vira de costas, Henry o acerta na cabeça com uma pedra. A confusão termina quando os irmãos de Asli chegam para separar a briga. Já em casa, Asli cuida do ferimento de Aras, e os dois trocam olhares intensos. Curioso, Aras pergunta quem é Henry, e a irmã de Asli responde. Apesar de tudo, Asli não demonstra vontade de se vingar de Henry, seus pensamentos estão em outro lugar. Antes de Aras ir embora, ela se aproxima e pede para que ele não faça nada contra Henry. Seu coração dispara novamente, reforçando a sensação de que carrega algo de Milik dentro de si. Aras observa o gesto dela de colocar a mão sobre o peito e comenta que talvez essas palpitações sejam por emoção, ou até por amor. Asli, no entanto, acha que está falando de Henry, sem imaginar que possa ter qualquer ligação com Aras. Enquanto isso, na mansão Alcan, Metin percebe a preocupação de Ryan e tenta acalmá-la. Ele pede que ela não pense em ir embora por causa das críticas de Figen, que a questionou sobre ainda ver Asli. Metin pergunta se Asli realmente é tão importante para ela. Ryan responde que sim, pois aquela garota é a última conexão que ela tem com Milik. Tocando Ryan profundamente, Metin promete ajudá-la a ver Asli, mas impõe uma condição: ela não deve trazê-la para a mansão, para evitar confrontos com Figen. Ele ainda alerta para que tenha cuidado com a mãe de Asli, pois ela pode acabar criando problemas para ambas no futuro. Mais tarde, durante uma conversa com a irmã, Asli desabafa e conta tudo o que tem sentido ultimamente. Ela revela que sente uma conexão muito forte com Ryan, como se fosse compreendida por ela de uma forma especial, e menciona que, enquanto esteve na casa, percebeu algo que parecia uma coincidência do destino. Ela lembra que, no mesmo dia em que aconteceu o acidente que tirou a vida de Milik, elas haviam se cruzado em um posto de gasolina e trocaram olhares, como se aquilo tivesse sido um presságio. Sua irmã então explica que Milik sofreu o acidente porque pegou o carro de Aras enquanto ele estava no posto, o que certamente o faz carregar um peso enorme. Logo depois, vemos uma cena de Aras olhando uma foto sua ao lado de Milik, mergulhado em pensamentos. No dia seguinte, Ryan liga para Asli para marcar um encontro, e ela aceita. Mas quando Merin, esposa de Metin, descobre, tenta impedir a visita, alegando que Ryan não deveria se apegar tanto a Asli. Com ciúmes da atenção que o marido dá à cunhada, Merin provoca Ryan, insinuando que Metin deveria se importar mais com ela como esposa. Ryan rebate e a deixa sem palavras. Enfurecida, Merin se vinga trancando Ryan em um quarto, impedindo-a de ir ver Asli, e manda uma mensagem em seu lugar, cancelando o encontro. Enquanto isso, Asli, ansiosa e toda arrumada para a visita, fica esperando em casa. É então que Aras aparece de surpresa na sua porta. Ao vê-la tão bonita, ele primeiro brinca, depois elogia sua aparência e diz que foi até lá para vê-la. Há um clima de tensão no ar quando Asli diz que está bem, mas Aras continua parado, como se quisesse prolongar o momento. Antes de ir embora, ele tenta se redimir dizendo que, apesar de terem começado com o pé esquerdo, ele percebeu que Asli não é má e que é natural ela se sentir ligada a quem lhe deu o coração. Ele se oferece para contar a ela mais sobre Milik e, em troca, quer conhecer mais sobre Asli. Ela fica surpresa com a proposta e aceita sair com ele. Juntos, eles vão para o mar de canoa. Enquanto isso, Figen, incomodada com o vínculo entre Asli e Ryan, encontra Ulya em uma das cafeterias da família Alca e oferece dinheiro para que mantenha Asli longe de Ryan. Ulya pede algo ainda maior, um apartamento, e Figen parece disposta a aceitar. De volta ao mar, vemos uma das cenas mais sensíveis do episódio. Asli respira fundo o cheiro salgado e escuta atentamente Aras, que fala sobre Milik com carinho,
descrevendo seu jeito destemido, suas pequenas manias como gostar de chocolate amargo, gatos, andar descalça e cantar até tarde da noite. Asli ri ao perceber o quanto são diferentes, mas ao olhar para o rosto de Aras, sente uma estranha conexão. De repente, ela diz algo que o surpreende, afirma que Milik o amava muito e que, de alguma forma, ela sente isso em seu coração. Então, ela menciona que o nome da canoa, Yukin, representava o primeiro amor de Milik. Essa revelação emociona Aras, que se lembra de uma conversa que teve com Milik, em que ela prometeu contar o significado do nome um dia. Enquanto isso, na mansão Alcan, Metin chega, descobre que Heian foi trancada e a liberta imediatamente. Ele garante que nunca mais permitirá que algo assim aconteça, demonstrando apoio diante de Merin, que observa tudo com desconfiança. Já Ulya, por outro lado, está cada vez mais sombria em seus planos. Seu objetivo é se aproveitar da situação, ganhar uma casa nova com o dinheiro de Figen, depois, alugar outra casa para os filhos, deixando-os sozinhos enquanto ela desfruta do novo lar. Essa reviravolta final mostra que os próximos episódios prometem ainda mais tensão e conflitos familiares. No fim do dia de passeio de canoa, Aras leva Asli para casa. Quando ela se despede, olha para ele de um jeito diferente, quase como se estivesse começando a vê-lo sob uma nova luz. Ela agradece por ter permitido que conhecesse um pouco mais sobre Milik e sai do carro. Mas, ao chegar na frente de casa, dá de cara com Henry. Ele, arrependido, se declara novamente, pede desculpas e implora para que ela vá ao parque no dia seguinte, dizendo que precisa conversar com ela. Asli, abalada, se afasta sem querer ouvir nada, mas o que não imaginávamos é que esse encontro não foi coincidência, foi armação de Aras. Descobrimos que ele fez um acordo com Henry, oferecendo-lhe uma vida confortável e estável se ele se casasse com Asli e a levasse para a Dinamarca. Henry, no entanto, insiste que não aceitou por interesse, mas por amor, algo que soa pouco convincente. Sentindo-se confusa e frágil, Asli recebe o apoio da mãe, que pela primeira vez em muito tempo se mostra carinhosa e lhe diz que ela é mais forte do que todos pensam, que agora tem um novo coração e precisa usá-lo para ser feliz, sem desperdiçar energia com quem não merece. É nesse momento que Ulya manipula a situação, dizendo à filha para se afastar de Heian, inventando que Figen está preocupada com a obsessão de Heian por ela, claro, sem revelar que está ganhando um apartamento para manter mãe e filha longe. Naquela mesma noite, Heian foge da mansão, chega ensopada pela chuva e exausta, implorando para ver Asli. Ao vê-la naquele estado, Asli percebe que Heian não está bem emocionalmente. Logo depois, Metin aparece para buscá-la e leva Heian de volta. Ulya aproveita a situação para convencer Asli a se afastar de vez, dizendo que Heian era instável e perigosa. Com a mudança se aproximando, Asli e os irmãos começam a arrumar as malas, enquanto Ulya vai conhecer o apartamento novo, seu prêmio por afastar a filha de Heian. No dia seguinte, Asli decide encontrar Henry no parque. Ele pede desculpas por tudo, admite que foi influenciado pela mãe e, no impulso, rouba um beijo. Aras, que observava tudo de longe dentro do carro, vai embora ao ver a cena, mas não presencia o que acontece logo em seguida. Asli recua, afasta Henry, com lágrimas nos olhos, diz que não sente mais nada por ele. Ela coloca a mão no peito e diz que seu coração já não bate por ele, que aquele amor ficou no passado, no seu coração antigo. Em lágrimas, ela se despede e coloca um ponto final definitivo na história deles. Enquanto isso, Aras lembra de seu passado com Milik. Recorda o dia em que ela se irritou ao vê-lo levar outra garota para a canoa e como o repreendeu por não perceber que ela havia batizado o barco de Yukin, em homenagem ao seu primeiro amor, ele mesmo. Fica claro que os dois se amavam, mas talvez o fato de serem parentes tenha impedido Aras de dar um passo adiante. De volta a casa, Asli abraça a mãe e agradece por tudo, sem imaginar que Ulya estava prestes a abandoná-los. Assim que a mãe sai com a mala, Asli encontra um bilhete de despedida e corre atrás dela. Nesse instante, Aras chega à porta de Asli e vê a cena. Ele observa enquanto Asli corre atrás da mãe, que entra no táxi e vai embora sem olhar para trás. Devastada, Asli coloca a mão no peito, sente o coração disparar e quase desmaia. Aras corre e a segura antes que caia, preocupado com seu estado. E é assim,
com Asli inconsciente nos braços de Aras e um clima carregado de emoção, que o episódio termina, deixando no ar a pergunta: será que a conexão entre eles vai se aprofundar agora que Asli se libertou de Henry? E você, o que achou desse episódio? Conta aqui nos comentários o que espera para o próximo capítulo. Se você gostou desse resumo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!